nós vamos realizar hoje o nosso webinário, que é o evento inaugural da 7ª edição do Entre Pais, intitulado Como Ficam os Filhos Após a Separação, né? E toda a edição do Entre Pais, nós iniciamos com esse evento, né, com um evento de sensibilização, para que as pessoas possam se aproximar um pouco com o tema da separação, dos conflitos, da convivência com os filhos, né, dos desdobramentos de uma separação e das implicações que isso pode causar numa família, e também para terem um pouco de esclarecimento sobre o que é o nosso projeto, o projeto Entre Pais. Esse ano de 2020, a gente fez a primeira edição totalmente virtual, que iniciou em agosto e aconteceu em setembro, e estamos iniciando a 7ª edição. Então, sejam todos bem-vindos. A maior parte das pessoas que estão aqui fez a pré-inscrição, né, para participar dos grupos reflexivos, que vocês vão entender exatamente o que é. E quem ainda não fez, também vai ter a oportunidade de se inscrever, se assim for o objetivo, né? Vamos iniciar com uma frase, né, que a gente sempre faz nos nossos grupos reflexivos, uma cerimônia de abertura. Algo que a gente traz que tem a ver com o tema que a gente trabalha, né? E o Entre Pais, ele trabalha com alguns temas específicos relacionados a todo esse processo de separação conjugal e convivência com os filhos. Então, eu vou exibir para vocês aqui agora, e a frase é a seguinte, né? Diante dos percalços que a vida me apresentou, foi no amor que me sustentei. Amor a mim, amor aos meus, amor à vida. Da falta tive a presença, do caos, reconstrução, da dor, a esperança. E a gente traz essa frase para vocês para iniciar uma reflexão sobre quão importante é nós podermos nos sustentar no amor, né? O amor que há nos laços familiares, e que, independente do divórcio ou do rompimento do vínculo conjugal, esse amor perdura. E muitas vezes esse amor é realmente o que sustenta. Mas, para dar as boas-vindas para nós, né, todos aqui, eu gostaria de convidar, em nome da equipe técnica do Sejusc, doutora Virgínia Rego. Ela é a coordenadora do Sejusc Natal, né, onde esse projeto está vinculado, para dar as boas-vindas para todos vocês e para inaugurar, né, oficialmente essa 7ª edição do projeto Entre Pais. Doutora Virgínia, com a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Obrigada a Emília, a Rosinha, que estão aqui, a Isaac, que vai participar também, e a todos, e agradecer desde já a presença de todos que voluntariamente se inscreveram ou que estão na curiosidade de saber exatamente o que é o projeto Entre Pais para fazer sua inscrição. Então, vamos falar rapidamente, eu queria só fazer algumas considerações iniciais e dar as boas-vindas a todos, né, que o projeto Entre Pais conta com essa mais uma edição desenvolvida pelo Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos de Natal, conhecido como Sejusc Natal, e aí dentro. Qual é a nossa política? A política é a Política Pública Nacional de Resoluções de Conflitos, que foi criada pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que teve como ato normativo regulatório a Resolução 125 de 2010. A partir dela, foi implantado dentro dos tribunais de justiça do Brasil um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, que é o NUPEMEC. Nós temos o NUPEMEC do TJRN, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que é o responsável por desenvolver a política judiciária consensual no âmbito da justiça estadual. Sendo assim, foram criados também os Sejusc, que no caso eu estou como coordenadora, que esse centro ele executa essa política consensual. E ele tem 3 eixos, que é o eixo pré-processual, o eixo processual e o setor de cidadania. E é dentro desse setor de cidadania que se encaixa o projeto Entre Pais. O Sejusc vai além de fazer sessões de conciliação e mediação para trazer outro viés, uma forma consensual de diálogo
para a população. Então, dito isto, eu explico que o Sejusc Natal, no ano da competência de família, além de executar as sessões de conciliação e mediação, ela também realiza esse projeto Entre Pais e é calcado em cima de um grupo reflexivo sobre questões envolvendo conflitos nas relações familiares. Com esse projeto, o Sejusc visa atender a pais e mães que estão envolvidos em algum tipo de conflito familiar, explicando, seja em separação, seja no divórcio, em caso de alienação parental, dificuldade na convivência com os filhos, independentemente desses pais ou mães possuírem processo na justiça. Registro que o Sejusc Natal tem se estruturado para atender a demanda de família durante o período da pandemia. Por isso, para além de fazer as sessões de conciliação e mediação na modalidade remota, por videoconferência, oferece mais uma edição do projeto Entre Pais, sendo essa a segunda desse ano, da forma remota. O projeto é inovador e possui grande relevância por disponibilizar à população em geral, eu digo pais e mães, independente de ação judicial, repito, a dialogar sobre os problemas familiares ocorridos no seu dia a dia. E, por vezes, tais situações foram agravadas agora durante esse período de pandemia. O diálogo bem conduzido ainda é a melhor saída para compor e pacificar os conflitos. O projeto está dentro do setor de cidadania, do Sejusc, e utiliza ferramentas de comunicação, de orientação e de compartilhamento de experiências, que ajudou a pais e mães que participaram a encontrar soluções para conduzir uma boa conversa e apaziguar litígios dentro da família. Com isso, repito que o que se verificou no curso das experiências, com as edições anteriores do projeto, é que o Entre Pais foi decisivo para trazer paz dentro da casa. Então, assim, mesmo diante da pandemia, o Sejusc Natal, reconhecendo a importância desse projeto, está realizando o Entre Pais pela 7ª vez, no formato de chamada de vídeo de fácil utilização, não havendo necessidade de equipamentos de última geração de tecnologia. Basta o celular com acesso à internet e clicar no link enviado pelo Sejusc na data e horários informados. Feitas essas considerações, eu convido a todos que estão passando por algum conflito, alguma dificuldade dentro de casa, decorrente de qualquer tipo de conflito familiar, seja separação, seja divórcio, seja dificuldade no enfrentamento de questões com os filhos, a participar dessa edição do Entre Pais. E o evento afirmar que esse evento é gratuito, de fácil acesso, e aí, para quem tem a curiosidade e queira melhorar sua convivência dentro da sua casa, é uma grande oportunidade que o Poder Judiciário está oferecendo para pacificar as relações. Dito isto, eu encerro aqui as boas-vindas e repasso a palavra para a equipe do Sejusc. Obrigada, doutora Virgínia, pela acolhida e também pelas ótimas explicitações a respeito do nosso projeto. Bom, gente, na nossa experiência, há um efeito muito significativo quando os pais participam do Entre Pais, não só contribuindo para possíveis resoluções, autocomposições, como a gente chama, favorecendo acordos em quem já tem até processos tramitando, mas especialmente também para quem ainda não tem e consegue passar a olhar o conflito de uma forma diferente, de uma forma onde se precisa proteger os filhos em detrimento de outros conflitos que vão passar, E a família tem um ciclo vital e um ciclo de eventos que é um ciclo natural. Mas esses laços que se perpetuam, a forma como é vivenciado isso, certamente deixarão marcas positivas ou não. E agora eu passo a palavra para a Emília, para ela conduzir a nossa fala principal, que é o tema do nosso webinário, como ficam os filhos após a separação. Nós temos aqui um recurso para ilustrar para vocês, 2 breves cenas de um filme, da arte, usamos a arte para isso, e vamos comentar
essas cenas para trabalhar o tema com vocês nessa noite, nessa tarde, né? Eu gostaria, Cátia, que passasse logo as cenas, né? É um filme que se trata, não sei se alguém já viu, se viu, que bom, porque aí vai rever com outros olhos. Quem não viu, veja. É muito interessante, pode elucidar muitas questões, né? Quem está passando por uma situação similar, que é a história de um casamento. E acho que ganhou até Oscar, né? Esse filme, enfim, com a produção em torno de um drama familiar e que está muito próximo do que a gente escuta, tem escutado ao longo desses anos. E aí a gente vai trazer duas cenas que são duas possibilidades, né? Duas respostas possíveis, dentre tantas, né, que podem haver em uma família relacionado, né, ao contexto de separação e que tem filhos em comum e menores, né, em que precisa aí dos cuidados dos pais, que haja uma continuidade, né. Então, são duas cenas bem representativas, né, do que a gente tem escutado e do que a gente vai poder ouvir também de vocês, né, da realidade de cada um. Nunca deixe de me emocionar com esse filme, né? Eu acho que quando se fala de amor e de vínculos, é uma questão tão delicada e tão cara para cada um, especialmente para os pequenos, né? Os filhos, enfim, que precisam disso, né? Que isso circule, que isso tenha um lugar. E aí, essas duas cenas, elas são bem, assim, representativas do que a gente pode visualizar. Inclusive, vivenciar aqueles que estão aqui nos ouvindo, né? E que vão nos ouvir, porque vai ficar circulando, né? Essa produção nossa aqui, para falar um pouco dessa tensão inicial que pode circundar, né? Que pode habitar, circular, né, nas relações de uma família em contexto de separação. E uma tensão que envolve os filhos também, na medida em que eles não estão, assim, embora os pais possam, de repente, preservá-lo, não fazer, né, não ficar tão à mostra e sentimentos, essas coisas que mobilizam os adultos, mas em algum momento isso pode se escapar, né? E aí, como se trata disso, como se cuida disso, é o nosso viés, a nossa preocupação. E aí, acho que a gente pode estar trazendo tantas questões, são cenas curtas, mas tantas conexões a gente pode fazer, e aí a proposta mesmo é dar só uma colher de chá hoje, em relação a essa temática, né, convocando vocês a pensarem junto com a gente. Então, se a gente pudesse estar, eu elegi, cada um pode estar elegendo aí, fazendo um filtro, né, do que viu, mas uma coisa me chama muita atenção, que eu acho que são duas falas ou duas ideias que estão presentes, uma em cada cena, em que acho que traduz uma posição rígida, né, em relação, por exemplo, ao convívio que se fica, né, como uma questão, como ficam os filhos, que é a questão essencial, né, principal desse webinário e do todo da nossa proposta, né, do Entre Pais. Como ficam os filhos após a separação. E aí, no primeiro momento, me parece, não sei se pareceu a vocês, mas uma posição rígida dos pais, né? Do pai, por exemplo, estava aborrecido, por aí questões que a gente vai, né, poderia estar elucidando se todos tivessem assistido o filme, enfim, mas a gente pode estar apontando alguma coisa. Aborrecido com o fato da mãe ter levado, né, da ex-mulher ter levado à justiça o processo, né, a questão da separação, e o modo como ela vem tratando via advogado, em que parece querer desejar tudo, né, a guarda só para ela, além de uma assistência e de uma pensão, enfim, né, que são desdobramentos, né, que na justiça isso encontra um respaldo, tem legitimidade, mas o modo como isso é demandado e como isso vai ser manejado pode ter efeitos diferentes, né? Isso da justiça com as pessoas e da família entre si, das pessoas entre si. E aí a gente percebe uma posição rígida, por exemplo, uma frase que me chama a atenção é: o dia é meu. Quando o filho pergunta, eu não posso ficar com mãe, né, com minha mãe? Ele diz, não, o dia é meu. Eu viajei não sei quantos, né,
tempo aí, quantas horas, enfim, de longe para ver você. Como é que você não quer me ver, não quer estar comigo? E aí, na outra cena, né, a mãe diz, o dia é meu, ele até pergunta, né, já com um sinal bem mais de abertura, e a mãe, resposta também de abertura, diz, é meu, mas pode levá-lo. Então, são duas cenas em que as posições dos adultos sofrem alteração, né? E isso é bem, a cena primeira é no primeiro momento mesmo do filme, primeiro momento né, desse casal que está se separando, e a outra cena é quando já está no desfecho, é o final do filme, né? Que aí pode ser o final de uma história, o final de um percurso de um processo de separação, ou já desde o início dessa forma, que é o que a gente, né, a nossa ideia é que antes mesmo dos sujeitos entrarem com o processo, daí a gente abrir, né, ou seja, que oferecer esse espaço, esse projeto, a participação das pessoas que não tenham tido um processo ainda, né? Então, como é que eu posso acessar essa possibilidade de vivenciar um conflito dessa ordem, né, uma questão para ser resolvida, quando se decide pela separação, em que eu posso responder essa pergunta, como ficam os filhos, de forma que o desgaste seja o menor possível e haja uma fluidez, né, entre os adultos e dos filhos com os adultos, né, com os pais. Você percebe também, por exemplo, da posição do filho, como ele está numa relação, como ele está numa situação preocupada, né, assim, ele manifesta uma preocupação, vocês vão conversar sozinhos? Né? Então, ele teme o que vai emergir dali dos pais, porque sente que a comunicação não está fluindo, né? Está uma situação conflituosa, e ele teme o que isso, né, vai trazer para os próprios pais. Então, ele está lá movido por uma preocupação, né? E uma resistência de estar com o outro, né? Isso inicialmente. Quando a gente vai para a segunda cena, a gente vê uma fluidez também, uma despreocupação, né? Uma posição de relaxamento do filho. Né, quando fala, por exemplo, da mãe autorizando, ele não questiona, não oferece resistência para estar com o pai, enfim, abraça, não tem dificuldade de manifestar o amor nem pela mãe nem pelo pai, que muitas vezes a gente vê também dificuldade dos filhos de manifestar isso de forma aberta e, mais ainda, na frente do outro, né? Como se isso não fosse possível, como se isso fosse magoar, afetar, fragilizar o outro. E aí uma questão que a gente faz é por que que os filhos podem, de repente, pensar ou agir dessa forma, né? Que aí é uma ponte para o nosso trabalho, a nossa atenção, a nossa preocupação. Se eles não percebessem a fragilidade dos pais, né? Não percebessem esse momento, né, em que os pais podem estar fragilizados, podem estar aborrecidos, podem estar irritados, né, tá querendo, precisando se defender, né, não só judicialmente, mas do outro que está demandando algo em que parece que não há espaço para mim, né, na vida do filho. Então, defesas se levantam, né, e aí isso fragiliza mais as pessoas, né, a gente fica numa posição, né, defensiva, e tenta, às vezes, se defender mesmo, atacando, né? A gente vai, se vocês puderem ter acesso ao filme, vocês vão ver o desgaste que é provocado, a depender do modo como eles agem, como tratam isso inicialmente. Então, isso a gente quer evitar. Né? A gente tem uma pretensão alta, grande, né? Mas ousada, mas eu acho que surte efeitos, tem surtido efeitos. A gente vai ter aí a voz de Isaac, né, um testemunho depois, ao final, em que vocês vão poder perceber da experiência dele singular, né, cada um vai poder falar nos próprios encontros, né, como isso suscitou, o que provocou em cada um, mas de algo aí que foi pontuado, de algo aí que foi refletido, porque ao mesmo tempo que você vai ter que dar conta, né, de questões pessoais, questões ligadas à conjugalidade ainda que está sendo desfeita, né, a esse lugar que eu, de repente, não consegui estar, ou o outro responder ao que desejei, né, durante a vigência de uma união, de um casamento, enfim,
ou de um encontro, né? Os filhos também podem acontecer sem ter grandes histórias, né? Pode acontecer de uma forma pontual, e aí a história se começa quando os filhos também se iniciam e aparecem, né? Então, seja de qualquer forma que isso se dê, precisa aí os pais terem uma localização em relação à vida do filho, né? E quando se tem uma história, dois em comum, isso fica mais difícil. Então, eu preciso estar respondendo como ficam os filhos quando eu não encontrei minhas respostas para como é que fica eu. Eu enquanto homem, enquanto mulher, né? Como é que eu vou seguir meu curso agora sem esse companheiro, sem essa companheira, né? E ainda lidando, né? Tendo que lidar ainda com as demandas dos filhos. Como é que eu vou ficar sem meu pai, sem minha mãe, nesse contexto, nessa conjuntura, daquela forma como havia, né? Então, são questões densas, em que requer uma decisão, né, um posicionamento dos pais. E aí é que entra o entre pais, no sentido de oferecer recurso, um espaço para se falar sobre isso, porque se não dá espaço para isso, né, isso fica operando, não vai para debaixo do tapete, né? Ele fica operando nas nossas formas de ver o outro, de conduzir um diálogo ou não, né? De estar na conciliação ou não. Às vezes nem quer ouvir a voz do outro, quiçá conversar com o outro, né? Assim, dialogar, ver a perspectiva do outro, enfim. Então, para isso, eu preciso trabalhar, estar atento àquilo que me mobiliza ainda acerca desse outro, da minha vida com esse outro, né? E, inclusive, da minha relação com meu filho, que pode também sofrer aí abalos, né? Quando esse outro sai de cena. Então, o filho também aí, a relação com o filho pode ter efeitos no sentido de eu ficar mais grudadinha no filho, né? Ou então não querer saber do filho. Então, tem desdobramentos também em relação, minha relação com o filho, que a gente precisa estar atento, senão os vínculos aí ficam fragilizados. Esse pequeno, essa pequena, né, sofre a mais da conta, né? E essa é a preocupação nossa que move, que nos mobiliza, porque a nossa experiência, a gente tem percebido que se a gente não trabalha isso, a gente não cuida disso, né, do que é emotivo, do que é emocional, do que é psíquico, né, isso envereda por outros caminhos e pode ganhar um contorno bélico, de agressão, de rigidez, né. Então, isso a gente quer trabalhar, se isso já está, ou se isso já está para a gente não cronificar, né? Ou evitar. Então, é uma perspectiva preventiva e, ao mesmo tempo, de um cuidado também se o conflito se já está acontecendo, se as dificuldades aí estão emergindo e a gente sem saber manejar isso. Então, entre pais, esse lugar, essa proposição da gente poder estar falando e, ao falar, a gente se reconhece e ouvindo o outro também, né? Porque é um grupo de pais, embora esteja gente lá conduzindo com vocês o grupo, mas a participação de vocês é que vai fazer, né, assim, de suma importância para a gente poder ver um igual, né? Assim como vocês de repente se reconheceram aí nessas duas cenas, vocês podem se reconhecer na história de cada um que vai ser ouvida, né? Então, isso é fazer circular a palavra, que a justiça às vezes não dá conta no sentido das conciliações, né, no trâmite normal do processo, ou antes mesmo disso virar um processo, enfim, a gente quer chegar junto a vocês no sentido de estar cuidando junto com vocês, e daí pode-se ter desdobramentos outros, e a gente espera que seja positivo, e que essa cena última, que é o nosso ideal, né, que é o que a gente deseja que aconteça, ou minimamente vai se construindo, né, ao longo dos encontros e depois dos encontros, enfim, vai tendo uma possibilidade de ver o conflito, aquilo que nos mobiliza de uma outra forma, de uma forma mais cuidadosa, com a gente, né, com a gente no sentido dos pais, né, e com os filhos. Então, é uma vinheta, né, de um caso aí, a partir da cena do filme, aí, para a gente poder estar atentando para o que nos espera.
né? Que aí Rosinelli vai trazer um pouco dos temas que a gente trabalha e que conversa com isso que a gente está trazendo a partir das cenas, ok? Então, Emília já adentrou aí de forma muito bela, né? Como só ela sabe colocar, assim, de forma muito tranquila, como, né, qual o nosso maior objetivo, né? Então, vocês acompanharam aí as duas cenas, né? A primeira cena mais conflitiva, né? Mais intranquila, né? Que tem a ver com a criança, tem a ver com as questões dos pais, e a criança no meio dos dois aí, né? Uma dinâmica mesmo mais cruel, né, para os adultos e para a própria criança. E a segunda cena, vocês já percebem uma postura mais conciliativa, mais tranquila, mais cuidadosa, né, tanto um cuidado entre os próprios adultos, quanto entre eles e o filho, né, porque tudo que tem a ver com os pais reflete de alguma forma aí nos filhos, né. Agora imaginem, né, se essas duas cenas se tratassem de algo real, né, na vida real, e entre essas duas situações tivesse acontecido aí um trabalho semelhante a esse nosso, né, deixando um pouco de lado a modéstia, mas imagine se esses pais tivessem tido a oportunidade de trabalhar essas questões, né, seja num projeto como esse, seja na sua própria análise pessoal, sua terapia, né, de outras formas aí, que fosse possível para eles refletir, né, falar sobre isso, tratar dessas questões. E aí vocês, né, imaginem que entre uma cena e outra isso pudesse ter acontecido, né, para os dois pais. É importante que os dois, né, trabalhem suas próprias demandas, suas questões. E aí dá para perceber que algo foi modificado aí, né? Dá para perceber que algo foi refletido, né? Que algo foi ressignificado, e aí possibilitou a esses adultos aí uma mudança de postura, né? Uma mudança de comportamento, o que traz, né? Como eu já disse, traz um reflexo muito positivo aí para a criança, né? A criança mais tranquila, os adultos mais tranquilos. Então, esse é o nosso maior objetivo, né? Só ratificando o que a Emília já trouxe, assim, é esse momento mesmo de proporcionar essa reflexão, né? Essa oportunidade de pensar a respeito das nossas próprias questões. E quando eu digo nossas, porque na metodologia, né, já entrando um pouco na metodologia do trabalho, nós, enquanto facilitadoras, nós nos colocamos também, né? Então, esse é um trabalho pensado dentro de uma fundamentação maior, né? Que está dentro aí do contexto da justiça restaurativa, que é algo que pode ser trabalhado tanto no âmbito familiar, como no âmbito criminal, né? Em outras esferas aí da justiça, a justiça restaurativa, ela vem para proporcionar esse momento de escuta, esse momento de fala, né? E esse momento de reflexão. Então, no contexto da família, se nós estivéssemos no ambiente presencial, né, estaríamos todos numa sala, dispostos de forma circular, né, uma metodologia circular. No centro desse círculo teriam elementos aí que nos remeteriam às questões que vão ser trabalhadas, né? E nós utilizaríamos aí a fala, né? As pessoas vão expor as suas questões, tanto as pessoas que participam do projeto como os facilitadores, todos teriam aí um momento de fala. No ambiente virtual, nós estaremos juntos da mesma forma, né? Não estaremos dispostos em círculo, mas estaremos aqui juntos, né? Cada momento, né, com o seu grupo, teremos aí grupos no turno da terça-feira à tarde, grupos no turno da terça-feira à noite, grupos na quinta-feira também, mais de um horário. Então, cada grupo vai se encontrar durante 5 semanas, né, seguidas, naquele mesmo horário, e em cada semana será tratado de um tema. Na primeira semana será tratada a questão da separação, a temática será a separação, né? Na segunda semana, a guarda compartilhada e sua importância. Na terceira semana, a alienação parental. Na quarta semana, a questão do tempo e a justiça, né? Que a gente fez um paralelo aí entre o tempo de cada um, né? O tempo subjetivo, aquele tempo que cada um demanda para refletir sobre as suas questões, e o tempo da justiça,
né, que não é o mesmo tempo. Então, vamos refletir sobre isso, como é possível lidar, equacionar, né, esses dois tempos aí. E teremos um outro último encontro, né, um quinto encontro, que será um encontro avaliativo, um encontro mais conclusivo, de encaminhamentos também, se for o caso. Então, em cada momento desse, é pensado um trabalho, é formatado um trabalho, né, que tem a ver com a temática daquele dia, né, mas é algo pensado especificamente para aquele grupo, para aquele momento, para aquela demanda que está surgindo ali, com um começo, um meio e um fim de cada encontro, né, e as pessoas têm a oportunidade de falar e de ouvir e de refletir junto com a gente. Existem algumas especificidades também em relação a esse contexto de justiça restaurativa, né, essa metodologia circular, que são o objeto da palavra. Então, em cada encontro, nós elegemos um objeto que tem a ver com a temática que está sendo discutida, e esse objeto circula entre as pessoas, né? Se estivéssemos num ambiente presencial, as pessoas segurariam esse objeto passaria de pessoa para pessoa, e o objetivo é dar o poder da fala para cada uma dessas pessoas que estará de posse do objeto, né? No ambiente virtual, a gente elaborou uma estratégia em ordem alfabética, né? Então as pessoas vão seguindo pela ordem alfabética, as pessoas vão se colocando, depois a gente faz o sentido inverso, para que propicie a todos aí a oportunidade de falar, né, e de ouvir. E também serão elaboradas algumas diretrizes e alguns valores que são específicos de cada momento, né? A gente trabalha também em relação a isso com o objetivo de deixar nossos momentos mais organizados, né? Mais fluidos. Então, alguns compromissos que a gente assume aí para que o trabalho transcorra de forma tranquila. Então, em termos de metodologia, né, está colocada, e as temáticas estão colocadas aí, né? Uma temática tratada por semana, né? E o objetivo maior seria oferecer realmente esse espaço e torcer para que esse modelo ideal, né, para que a gente se aproxime um pouco, como a Emília colocou, para que a gente tente se aproximar ao máximo desse modelo aí, né, que o filme retrata tão lindamente. Então, quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, né, recomendamos demais que assistam, inclusive as pessoas que vão participar dos encontros, né, em um momento ou outro a gente pode fazer uma referência a um aspecto ou outro, né, que a gente viu no filme. Então ele trabalha de forma muito bela, muito tranquila, né, coisas que acontecem realmente numa dinâmica familiar mais conflituosa. E é isso, eu desejo as boas-vindas, né, a todos que estão aqui e que possam continuar conosco nos encontros seguintes. Agora eu vou apresentar Isaac. Isaac é um pai que já participou do nosso projeto, tanto no formato presencial, quanto no formato virtual, né? E nós convidamos Isaac, e já deixando claro para vocês que vocês podem também participar em outro momento, né? De repente, alguém que está vivendo uma situação hoje, né? E essa situação muda, né, de contorno, aí essa situação adquire uma resolutividade, né, em outro momento, e caso essa pessoa queira colocar como foi o seu processo, essa pessoa será sempre muito bem-vinda, né, nos nossos encontros ou no nosso encontro inaugural, para trazer um pouco dessa experiência, né, como Isaac. Então, Isaac já participou nos dois formatos, e ele foi convidado e aceitou novamente o nosso convite para expor para vocês um pouco da experiência dele como participante desse projeto. Então, Isaac, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, né? E fique à vontade para se colocar. Boa tarde, Rosinha, boa tarde, Emília, Kátia, doutora Virgínia, e boa tarde a todos. Como Rosinha me apresentou, eu me chamo Isaac e eu participei há um ano atrás da edição presencial do Entre Pais. Eu me separei em agosto. A separação foi em agosto do ano passado, então eu vim participar do Entre Pais de outubro para novembro. Então estava bem recente, assim, e foi uma separação
muito conflituosa. E no meio da separação tinha a minha filhinha, que tem, na época, tinha 3 anos, hoje tem 4. Em meio a todo esse conflito, estava lá minha filha. Assim que eu me separei, ela ficou morou comigo 5 meses. E, de repente, em outubro, uma colega que é advogada me falou que tinha um Entre Pais e que eu participasse, que ia ser muito bom para mim. E realmente foi. Quando eu cheguei lá no Entre Pais, eu estava numa situação assim estava muito mesmo assim confuso, na verdade. Não sabia como agir, assim, foi a primeira vez que eu tinha me separado, era a minha primeira filha, eu não sabia bem o que é que eu estava fazendo. Mas, resumindo, eu acho que como a Emília colocou, Rosinha reforçou também, o ponto mais, eu botei alguns pontos assim que eu acho muito importantes no Entre Pais. O primeiro é a confiança que se cria. Desde o primeiro encontro, se cria um pacto ali de confiança, de respeito, e que no último encontro, no 4º encontro, esse pacto de confiança e respeito, para mim mesmo, se tornou um sentimento de confiança, assim, deixou de ser algo racional, assim, eu posso confiar porque a gente fez esse pacto, né, assim, e se tornou uma questão assim mesmo de sentir confiança nas outras pessoas. O outro ponto é a questão do falar e do ouvir. Foi o que me ajudou bastante. Eu cheguei lá confuso, eu não sabia como era. Primeiramente, eu pensei que fosse no formato assim de palestra, sabe? Eu pensei que ia sentar lá e ia ouvir alguma pessoa falando sobre o tema, né? Mas era assim que eu cheguei, eu via o formato de círculo e, poxa, eu vou ter que participar, eu vou ter que falar, né? Mas não sabia eu quanto veio a ser bom falar naquele momento. E eu acho que no outro webinário que teve, eu falei que falar, para mim, parece que eu estava num quarto escuro, e naquele momento, falar foi como acender uma luz para mim ali. Eu pude simplesmente assim, eu falei. Foi muito bom. E o outro ponto, que é tão importante quanto falar, é o de ouvir, que eu até acho assim um pouco mais importante, porque eu aprendi mais. Ouvir as outras experiências e de repente assim perceber que não é somente eu que estou passando por uma situação como aquela, tem situações semelhantes, diferentes também, mas no depoimento do outro, na experiência do outro, assim, ouvir coisas que você pode trazer para a sua experiência, para a sua situação também. Isso para mim foi muito válido, foi como abrir a porta do quarto escuro e sair dali de dentro. Um exemplo disso que eu trago comigo foi um depoimento de um dos participantes. Ele falou que tinha ela falou que tinha um hábito com a filha que era uma filha assim na idade parecida que a minha na época. Ela tinha a experiência, o hábito de ter um cantinho da conversa com a filha, e ela disse que era muito bom e que estava tipo assim funcionando muito bem, que ela conseguia se comunicar. E naquele momento ali eu não sei o que eu falava, minha filha entendia, assim, eu tentava explicar as coisas a ela. E eu cheguei em casa e fiz um cantinho da conversa, coloquei a cadeirinha para ela, uma almofada para mim no chão, e sentei, conversei, e foi muito bom. Eu acho que minha filha gostou mais do que eu do cantinho da conversa, porque depois, com o tempo, assim, quando eu chamava ela para conversar, ela queria levar as bonecas dela, ou então ela mesma assim, me chamava para o cantinho da conversa também. Ela levava a boneca para eu conversar com a boneca, assim, se a gente estivesse brincando, a boneca, ela achasse que a boneca fez alguma coisa, aí a gente levava a boneca para o cantinho.
E depois de algum tempo, assim, houve mudanças na minha casa e o cantinho da conversa se perdeu. E há umas semanas atrás, eu senti novamente assim, a necessidade de conversar com minha filha e de repente assim, tentei conversar com ela e ela me convidou para um cantinho. Assim, ela disse, pai, a gente pode conversar aqui. Aí sentou assim na cama dela, eu sentei no chão e a gente conversou. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Não era algo assim que tinha sido programado pela equipe, assim, que faz tudo que dá para perceber que faz tudo com muito carinho, assim, a questão de participar também, né? Se colocarem como facilitadores. Não foi algo que tinha sido combinado. Foi no depoimento de outra pessoa que eu aprendi isso. Então, assim, a questão do falar, de poder colocar ali a sua situação e de repente, você mesmo refletir no que está acontecendo e também a questão do ouvir é muito importante. Assim, eu sou muito grato por ter participado da primeira. Me ajudou bastante. Eu me sentia, a cada encontro, eu me sentia mais fortalecido. Eu queria mais. Acho que assim, quando acabou o quarto encontro, foi pouco. E isso no presencial, né? Aí, há um ano depois, quase, agora em setembro, eu tive a oportunidade de participar de novo do encontro, só que na forma remota, né? Online. Aí, eu cheguei assim, há um ano depois do Entre Pais, eu continuo numa situação ainda um pouco complicada, de comunicação com a minha ex-esposa, a mãe da minha filha. Aí eu cheguei num ponto que eu me perguntei assim, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar lá? Tá entendendo? Assim, eu não pensei que eu não tinha o que falar, porque chegou um ponto que eu não queria mais ter que estar falando sobre essa situação com ninguém, assim, nem da minha família, nem ninguém, porque parece assim que eu estava sempre falando mal da mãe da minha filha, né? Mas aí eu cheguei e eu acho que até falei isso também assim lá no grupo, que não sabia assim bem o que falar, mas foi muito bom participar novamente, porque de repente nessa experiência de ouvir, eu mudei novamente assim, eu mudou coisas em mim novamente assim, tipo eu decidi, eu disse, não, eu vou, foi acho que na terceira, ou na segunda, no segundo encontro, não lembro bem, mas que eu mudei assim. Depois do encontro, eu fiquei refletindo, eu disse, não, eu vou tentar insistir em fazer um acordo com a mãe da minha filha, vou buscar isso e foi assim, foi na mudança, foi no ouvir mais assim, mas eu também chegou um momento lá que eu ficava meio calado assim, não queria me abrir muito, mas chegou um momento que eu simplesmente falei e foi muito bom também. Então, a edição remota é muito, foi muito boa, assim, mas particularmente, assim, se é para dar uma opinião, eu gosto muito da presencial, que a pessoa olha lá no olho, né, assim, sente, assim, a presença um do outro, a energia. Mas a edição remota foi muito boa, também me ajudou bastante. Eu agradeço a equipe, a iniciativa de vocês por fazerem tal projeto, né? Assim, acho que vocês fazem com tanto carinho, com tanta boa vontade de ajudar, que ele funciona de qualquer forma. Sempre eu acho que nas duas edições, o que eu falei assim que poderia melhorar era ter um pouquinho mais de Entre Pais, assim, quatro encontros parece pouco. E é isso, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui, a confiança de vocês me convidarem para falar, e me sinto honrado e gosto também, sabe de quê? De saber assim que eu posso contribuir um pouco com o projeto, porque eu acho muito legal mesmo. Viu? Agradeço muito a vocês. Quem puder participar, aproveita, fala, ouve, né? E tenta aprender o máximo, levar aquilo para a situação de vocês, para a vida de vocês. E, assim, se possível, convidar a outra parte também a participar de uma edição. Eu agradeço. Eu acho que eu encerro meu discurso aqui. Obrigado.
Obrigada, Isaac, né? Em nome de toda a equipe. É muito bom que a gente possa estar aqui ouvindo de um pai, né? A experiência de ter participado e também as reflexões que você pôde fazer, né? E nós podemos fazer juntos também. É importante a gente falar, a partir disso, né? O quanto que essa reflexão, ela pode ser, ela é útil, ela vai funcionar de uma forma particular para cada família, para cada pai, para cada mãe, né? As pessoas às vezes perguntam: eu não poderia participar do Entre Pais, eu tenho interesse profissional de ajudar, porque eu trabalho com famílias, porque eu trabalho com casais, e a gente sempre precisa esclarecer que não é possível, porque a nossa metodologia, a forma como a gente trabalha, circularmente, virtualmente ainda que seja, é uma metodologia onde cada um precisa colocar as suas questões, né? Não há possibilidade de um observador. A metodologia ela não abarca isso. Então, cada um que está participando daquele pequeno grupo vai falar de suas histórias, de seus conflitos familiares, né? E até os próprios facilitadores, né? No caso, nós facilitadores, nós que somos técnicos lá do Sejusc, facilitadores de justiça restaurativa, junto com os nossos estagiários, que também compõem, né, a condução do grupo, são treinados para isso, também vamos nos colocar sobre as nossas questões. E vocês não sabem como a gente enriquece e aprende, né, com todo esse relato, com todas as experiências partilhadas. A gente precisa chamar a atenção para que, obviamente, a gente só vai saber dos efeitos posteriormente, né? Os efeitos só se sabem muito depois. Mas nós temos um prazer enorme de realizar esse projeto. Tem sido uma experiência a cada edição cada vez mais rica, né? A gente fica com vontade que muitas pessoas conheçam e participem, porque a gente vê realmente muitas crianças, muitos filhos, muitos adolescentes serem ajudados, né, por tabela, né, desse trabalho. E saber que crianças e adolescentes, enquanto filhos, eles estão numa condição de vulnerabilidade, eles estão em desenvolvimento, eles não têm as defesas que nós temos racionalmente para entender que aquele conflito está assim, que vai passar, enfim. E aí eles são mais afetados com isso, né? Todos são afetados na família, mas nós precisamos cuidar e proteger para separar aquilo que pertence ao conflito, aquilo que pertence à conjugalidade, do que pertence à parentalidade, né? Para que uma criança e um adolescente, um filho, quando os pais se separam, é como se eles entrassem num túnel negro. Não sabe o que tem do outro lado, não tem luz, né? Porque é tudo novo para todos, mas eles estão em uma condição de vulnerabilidade e dependência desses pais. E aí é nesse túnel que a gente atravessa junto para dar para os filhos, né, para oferecer, favorecer para os filhos uma experiência de sobrevivência emocional e de fortalecimento dos laços. E isso é possível, a gente vê muitas histórias no nosso dia a dia, enquanto mediadores também, que a gente trabalha com as audiências de mediação, a gente vê como, quando os pais se reposicionam em relação ao que tem a resolver, como isso afeta diretamente, positivamente os filhos. Isso é saúde, isso é prevenção, inclusive de saúde emocional para o futuro. Quando a gente cuida das nossas crianças e adolescentes, nós estamos cuidando do nosso mundo, porque eles são o futuro do nosso mundo. São homens e mulheres daqui na próxima geração que vão ter outras oportunidades de tratar, inclusive, de seus conflitos, né? Então, isso é só para a gente concluir, né? A gente está finalizando aqui o nosso webinário, né? A gente vai também ficar disponível aqui ainda, para caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, esclarecimento, pode colocar no chat, né? E a gente quer só trazer uma pequena frase de uma música para que a nossa cerimônia de encerramento, a gente faz muito isso nos grupos, né? Eu não sei se Emília, Rosinelli, doutora Virgínia gostariam de falar mais alguma coisa, dar mais alguma contribuição, antes que a gente passe para essa parte final.
Eu acho que você resumiu e as falas, né, numa sequência, foram dando um enfoque diferenciado, mas sempre confirmando, né? A gente está muito alinhado. Sim. Só desejar boas-vindas, né? As pessoas que Sim, participaram, que estão participando do webinário, que continuem conosco nos encontros. com certeza. A comunicação ela ainda permanece durante a semana, sobre alguma dúvida, mudança de grupo, enfim. Aqueles que não se inscreveram, né? Fica o convite aqui. E aqueles que vão assistir, né? Não estão ao vivo agora com a gente, mas que vão assistir, que sejam convidados, né? Que a isca foi lançada e sintam provocados, que é isso que a gente quis aqui deixar, né? Um gostinho em relação ao que espera por vocês, né? Eu só gostaria, Cátia, para finalizar, agradecer a participação de todos, né? Que saíram, alguns devem ter se ausentado de suas atividades e deixaram de fazer algum tipo de tarefa e participar desse evento, né? Prestigiando um projeto do Sejusc que visa beneficiar e pacificar conflito na sociedade. Era só isso. A gente também gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe, ao setor de comunicação do Tribunal de Justiça, que nos deu muito apoio, né? Na verdade, todas essas providências, a divulgação, inclusive esse webinário que está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, né? É todo um trabalho feito cuidadosamente por eles. E a gente pede a colaboração de vocês, porque a gente vai enviar para vocês, né, para todo mundo que se inscreveu por e-mail, o link, quando ele estiver disponível, ele provavelmente estará na segunda-feira, para que vocês enviem para as pessoas que vocês acham que possam ter interesse, né, em assistir, que poderiam se beneficiar desse tema. Então, a gente conta, né, com a divulgação desse webinário para sensibilizar mais pessoas, mais pais, mais famílias, né? Então, a gente deixa aqui agradecimento porque o trabalho deles é muito importante para o nosso projeto. E eu vou mostrar aqui a frase, não é? Que nós temos. É um trechinho da música de Almi Sater, tocando em frente, né? A gente gosta de encerrar com isso. E um pequeno trecho que fala que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E essa chuva para florir são as dificuldades que a gente encontra no caminho. As tempestades, né? As neblinas que ofuscam um pouco a nossa visão. Mas como que a chuva é importante, né? E passará para que possam florir, né? Para que possam vir os frutos. E como o amor que a gente carrega e carrega pelos nossos é importante para fazer a gente pulsar na vida, né? Cada um de nós. Desde a família que viemos, a família que formamos ou a família que formaremos, né? Ou a família que os nossos filhos formarão no futuro, né? O amor vai se perpetuando. E é isso, né? Vamos encerrar então.